Zacarias capítulo 6, versículo 1. Zacarias capítulo 6, versículo 1. Chegou? Quem conhece o livro de Zacarias? Amém. Eita, velho. Glória. Quem achou? Cadê o Daniel? Todos acharam? Na minha livre. Na verdade, quem ia pegar o Daniel era a pastora, mas ela gripou de novo, aí eu tive que cuidar dela, né? Amém. Vamos lá? Fica de pé, hein, irmão. Amém. Glória a Deus. E mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Mas o Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E este é o tição tirado do fogo. Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Aleluia. Pode sentar. Amém, Jesus. Amém, Deus. Irmão, lá no livro de Salmo, versículo 9, diz que houve uma briga entre a disputa do corpo de Moisés e o corpo de Moisés, né? Satanás e o anjo Miguel brigaram, lutaram e falou do corpo de quê? De Moisés. Mas disse que o anjo não usou palavra de quê? De maldição. Ele não disse: você é maldito, você é isso, você é aquilo. Não, ele falou: Satanás, o Senhor te repreende. E o Senhor repreendeu Satanás e largou o corpo de Moisés. Eu não sabia, a gente não imagina o que ele queria naquele momento, com o corpo de Moisés, se ele queria fazer idolatria, alguma coisa, mas sei que Satanás está sempre se opondo contra a igreja, contra a obra do Senhor, contra as nossas vidas, né? Ele está sempre se opondo. A palavra diabo quer dizer o quê? Mentiroso. E Satanás quer dizer opositor. Ele está sempre contrário às coisas de quê? De Deus. E aí o anjo chegou, desceu mesmo ali para disputar o quê? O corpo de Moisés, mas disse: Satanás, o Senhor te repreende, né? E se não for Deus na nossa vida, a graça do Senhor sobre nós não contamos com as forças do que? Espiritual da vontade. É Jesus na nossa vida. Você sabe que tem momentos na Bíblia, né, que você olha no diabo, né? Que aconteceu o quê? Que alguns ali, vamos expulsar no quê? No nome de Deus, o quê? De Paulo, hein? Paulo com eles, que são vocês, eram os pandeiros, hein? Porque não tinha autoridade espiritual para expulsar as forças ocultas, as forças satânicas, as forças do inimigo. Mas vindo para esse texto aqui, do sumo sacerdote, o quê? Josué, o texto diz que ele estava diante do Senhor. Ele estava diante do anjo do Senhor, mas quem é que se levanta para se opor contra ele? Satanás. Satanás é a oposição, ele está sempre se opondo contra a nossa vida, né? E eu imagino que Josué cometeu algum pecado, porque o texto fala que ele estava com a veste o quê? Suja. Irmão, uma coisa é você me conhecer aqui na igreja, outra coisa é lá na faculdade, no nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, o que é oculto, né? E às vezes a pessoa, quando não vive
mas é o escolhido do Senhor. A Bíblia diz que Josué era o tição que foi tirado do fogo. Ele era a brasa da mão do Senhor. Era o tição, mas as vestes dele estavam o quê? Sujas. E precisava limpar as vestes dele. E por isso, Satanás, sabendo que a veste dele estava suja, se opôs contra ele, né? Mas aí o Senhor teve misericórdia e disse: Satanás, o Senhor te repreende, porque ele escolheu o quê? Jerusalém. Esse é o tição que foi tirado do quê? Do fogo. Entendeu, irmão? Então, irmão, muitas das vezes a Bíblia diz que aquele fogo persiste, alcança o quê? Misericórdia. Mas que cobre Deus pecado nunca o quê? Prosperará. Aparentemente a pessoa pensa até que está prosperando, mas todo pecado me atona. Quando Deus traz o quê? A luz, né? Então, irmão, é necessário que nós se converta de fato o quê? De verdade. O ouvido do Senhor não está tapado, que não possa nos ouvir, a mão dele não está encolhida, que não possa nos abençoar, mas às vezes quer iniquidade, faz separação entre nós e o nosso quê? E o nosso Deus. E aqui está havendo uma separação. O texto fala que os vestidos de Josué estavam o quê? Sujos, sacados. Amém? Mas ele estava diante do anjo do Senhor. Ele estava querendo outra coisa, fazendo a obra. Ele estava ali servindo, hein? Mas ali houve uma oposição, hein? Mas o que é que o Senhor faz? Repreende ali Satanás, repreendeu aquele momento ali, e o Senhor, aleluia, dizendo que ia limpar a iniquidade dele e daria a veste nova para Josué. Aleluia, glória a Deus. As vestes novas, irmão, as vestes brancas é a santificação, é a purificação. O crente precisa se purificar, o crente precisa se limpar, o crente tem que ter de uma fonte, não pode jorrar mais águas. Água doce e água o quê? Salgada. Com uma boca nós bendizemos o nome de Deus e com a outra nós amaldiçoamos. Não pode. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas vestes. Como é que está a nossa veste? A nossa veste está suja ou a nossa veste está limpa? E o texto aqui mandou que colocasse mesmo, que tirasse a veste suja e colocasse a veste o quê? Limpa. Porque o diabo não quer ser diabo, ele vem para matar, roubar o quê? E destruir. E às vezes ele está se opondo. Tem situações que às vezes não está acontecendo, não está ruindo, porque o inimigo está se opondo contra a vida daquele que está com a veste o quê? Suja. Precisamos purificar. Cada um de nós sabemos, irmão, aquilo que nós precisamos nos consertar. Nós estamos no culto de libertação. Amém. Cada um sabe aquilo que precisa melhorar diante de Deus. Amém, Jesus. Eu vou esconder do apóstolo, vou esconder do pastor Marco, vou esconder do Ari, do Pedro, do Levi. Mas de Deus ninguém esconde. Os olhos do Senhor passeiam por todo o quê? Terra. Procurando bem o quê? Contemplando o mal é bem. Os olhos do Senhor passeiam. E o Senhor passeou ali. Quando ele viu que Satanás estava se opondo para querer destruir a vida de quem? Deus deu alerta. O Senhor desceu, repreendeu, disse: esse é meu tição para tirar do povo. Eu sei que ele está meio desmantelado, desconcertado, mas eu vou botar o pronto, vou tirar a veste suja e vou colocar a veste nova. Vou colocar a veste nova. E aí o Senhor deu uma advertência aí, irmão, no versículo 7, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andarem nos meus caminhos e se observarem as minhas ordenanças, também julgará a minha casa, também guardarei e também te guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui. Então Deus deu uma advertência a ele para que ele observasse a palavra, hein? Para que ele andasse nos caminhos do Senhor, para que ele não desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que ele verdadeiramente andasse, né? Voltasse a andar no caminho, voltasse ao primeiro amor, voltasse à primeira obra, voltasse a se posicionar. Porque grande foi a oposição também
de Satanás contra Josué. Mas só que quando Deus ele tira a unção do fogo, tem pessoas que são de sangue, Deus tirou do fogo. Deus tem obra grande, hein? Deus tem coisa grande para realizar sobre a sua vida. Mas o adversário, ele é o nosso inimigo. Inimigo é assim, ó. O Senhor ele bate a porta no nosso coração. Se nós abrirmos, ele entra, faz morada, faz a obra dele maravilhosa. Mas Satanás é diferente, ele invasou. É só abrir o quê? Uma brechinha, né? É só dar lugar que ele vem mesmo para querer o quê? Destruir o crente. E às vezes, irmão, ele principalmente quando a pessoa se afasta, né? Você diz, pô, essa pessoa se afastou, está pior do que o quê? Do que antes. Mas é bíblico que quando o Espírito sai de uma pessoa, vai ficar para o lugar exato. E ele quiser, e se eu vou voltar para a minha casa enquanto eu não vazio, ele vem por mais quanto? Mais sete. gente. Mais sete. Então, o nosso adversário não brinca. Né? E esse texto aqui é um texto de repreensão. É um texto do cuidado de Deus também com Jerusalém. É um texto, irmão, que o Senhor tinha algo porque com Josué. Ele era o tição que foi tirado do fogo, né? Mas estava em algum momento da vida dele vacilando, né? Vacilando com os pés. E o Senhor aqui chama ele para um conserto, tirando as vestes sujas e colocando as vestes limpas. É por isso que tem Eclesiastes que não pode voar sobre a nossa cabeça e que a nossa veste sempre seja o quê? Limpa. O único acusador é Satanás, que ele quer nos acusar diante de Deus de dia e de noite. Mas nós temos que ser vigilantes. Nós temos que orar. Nós temos o quê? Que descer. O Senhor disse que estava limpando a iniquidade dele, estava tirando a iniquidade dele, algo que ele estava cometendo, que não estava agradando a Deus, e o inimigo estava se opondo. Amém, irmão? Então, irmão, seja fiel ao Senhor. Quando orar, olhe, Deus, vê se há algum caminho mau em mim. Amém. Te leva para o caminho eterno. Tira de mim tudo que não te agrada. Tira a veste suja, coloca a veste limpa, me lava. Nós estamos o quê? No culto de libertação. Nós precisamos nos libertar, então. Amém, Jesus. Nós precisamos, tem área na nossa vida que nós precisamos nos libertar. Nos libertar. O crente não pode gostar do pecado. Amém. Né? O crente não pode gostar do pecado. Né? Tem até a música de Tadeu que fala todo dia o pecado vem, né? Me chama todo dia. Eu prefiro Deus, né? Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu sou isso todo dia. Já não fiz a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Gente. Fica de pé que nós vamos orar. Glória. Papai. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Amém. Não tirando nossa justiça, mas nas tuas misericórdias. Perdoa nossos pecados, no sal, no falar, no agir, no proceder. Se porventura nossas vestes estavam sujas, e o Senhor vinha limpar nossas vestes, o Senhor prometeu que tiraria a iniquidade de Josué, que limparia ele, e mandou que colocasse vestes limpas diante dele, e ele observasse a tua palavra, ele andasse nos teus caminhos, Senhor, que ele vivisse ali, meu Pai, em sinceridade contigo. Nós estamos na campanha de libertação, que é o menino que disse: eu quero ter certeza que em nós tudo já mudou. Nós queremos ter certeza, Senhor, que em nós tudo mudou. Talvez se em nós algum caminho mau, nos leva para o caminho eterno, nos leva para o caminho da obediência, da santidade, da santificação, da pureza, Senhor. Limpa as vestes da tua igreja, limpa as vestes de cada um de nós. Olha ao Senhor agora, peça a Deus agora. Você não pode, mas Ele pode. Ele desceu e repreendeu, disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Satanás, o Senhor te repreenda. Deus escolheu Jerusalém e ali foi repreendido o espírito da oposição, o
O Espírito do Senhor foi contra Josué, foi repreendido, mas Deus também exortou ele, Deus também corrigiu ele, para que limpasse as vestes dele, para que limpasse a roupa dele, para que trocasse da roupa suja, da roupa imunda do pecado, da imundície do pecado, para as vestes da santificação, para as vestes da limpeza. Senhor, derrama a tua santidade sobre nós, derrama o manto da santidade, nos purifica, Pai, para nós continuarmos na tua presença. Meu Deus, o Senhor ajudou Josué, disse que ele era um tição que foi tirado do fogo. Aqui tem tição também, aqui tem escolhido também, aqui tem homens e mulheres de Deus também, Pai, que tem vontade de te servir, que tem vontade de ganhar alma, que tem vontade de andar contigo, mas tira toda a sujeira, tira, Pai, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, meu Deus. Repreende toda a oposição satânica, toda a oposição do inimigo contra a tua igreja, contra o teu povo, meu Deus. O Senhor diz que não falte a unção do óleo sobre a nossa cabeça e que as nossas vestes sempre sejam brancas. Limpa nossas vestes, Pai, limpa cada dia, para nós entrarmos em sinceridade contigo. O Senhor disse que andarem nos meus caminhos, guardarem meu mandamento, a minha palavra. O Senhor disse também que ele iria julgar no meio daqueles que estavam no meio dele. Então, Pai, nós te louvamos. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua advertência, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor amado. Estamos aqui no curso de libertação. Nos liberta, seremos libertos. Nos abre para nos restaurar, seremos restaurados. Nos transforma, seremos transformados pelo teu poder, pelas tuas mãos santas, pelas tuas mãos poderosas, pelas tuas mãos gloriosas, Pai. E o teu nome seja glorificado nesta noite, Senhor. Ajuda cada um de nós, vem com o manto sobre nós, com o manto da santidade, com o manto da verdade, com o manto do teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.